Paz e bem, irmãos e irmãs. Que esta palavra fortaleça o seu coração. Neste domingo, nós somos convidados a recordar quem somos diante de Deus. Um povo escolhido, amado e chamado à missão. As leituras nos mostram que Deus nos carrega sobre asas de águia e que Jesus se comove diante da nossa fragilidade. Elas nos levam a compreender que não somos apenas um número na multidão. Nós somos o povo santo de Deus, reconciliados pelo sangue de Cristo e chamados a ser operários na sua grande colheita de amor. Unindo-nos a Cristo em sua missão e impulsionados pelo amor de Deus, celebremos com fé. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama
é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje começa com uma frase que revela o profundo amor de Jesus por nós. Jesus, vendo as multidões, teve compaixão delas. A palavra compaixão no original significa sentir um estremecimento nas entranhas. Jesus não olha para as pessoas com julgamento ou indiferença. Ele olha com o coração. Ele vê as pessoas cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Essa descrição de Jesus se parece muito com o mundo em que nós vivemos hoje, não é verdade? Quanta gente cansada de lutar, abatida pela depressão, pela falta de sentido, pela solidão. Pessoas que caminham sem direção, como se não tivessem um pastor. E no Evangelho, qual é a reação de Jesus? Ele não fica apenas no sentimento. Ele chama os seus discípulos e os envia. A missão nasce desse olhar de compaixão. Na primeira leitura, Deus diz ao povo no Sinai: Eu vos trouxe a mim. Deus nos escolheu para sermos sua propriedade exclusiva, um reino de sacerdotes. Isso significa que cada um de nós, pelo batismo, tem a missão de santificar o mundo. Nós não somos cristãos apenas para nos salvarmos sozinhos. Nós somos salvos para sermos pontes entre Deus e os irmãos. Nós recebemos a fé para servir, testemunhar, interceder, amar e conduzir outros a Deus. O salmo que hoje cantamos,
nos ajuda a responder a esse chamado. Sim, somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós pertencemos a Deus. Não somos abandonados ao acaso. Não somos uma multidão sem rumo. Temos um pastor, temos uma casa, temos uma direção. Esta verdade nos sustenta. Nós somos do Senhor. São Paulo, na segunda leitura, nos dá o motivo da nossa alegria. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou que fôssemos perfeitos para nos amar. Ele nos amou na nossa miséria para nos tirar dela. Essa certeza do amor incondicional de Deus é o que nos dá forças para sermos os operários que Jesus pede. No Evangelho, Jesus diz: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por um lado, os operários aqui podem ser reconhecidos como padres, bispos e freiras. Nesse sentido, somos chamados a interceder por mais vocacionados sacerdotais e religiosos, pois a oração pela missão também nos compromete com a missão. Por outro lado, também precisamos perguntar: Senhor, onde eu posso servir? A quem eu posso ajudar? Que palavra de fé eu posso levar? Jesus envia os discípulos com uma missão concreta: anunciar que o reino dos céus está próximo, curar, ressuscitar, purificar e expulsar o mal. E hoje este envio é estendido também a nós. Talvez hoje nós não realizemos esses sinais da mesma forma visível dos apóstolos, mas a missão continua. Nós anunciamos o reino quando consolamos alguém, quando rezamos por uma pessoa aflita, quando orientamos um filho no caminho do bem, quando tratamos com respeito quem sofre, quando levamos esperança a uma casa cansada, quando damos testemunho da fé com orgulho de sermos cristãos. No Evangelho, Jesus conclui: de graça recebestes, de graça deveis dar. Aqui está um lembrete importante. Tudo que temos de mais precioso veio de Deus: a fé, o perdão, a vida, a esperança, a salvação. Então não podemos guardar tudo só para nós. Quem foi amado precisa amar. Quem foi perdoado precisa perdoar. Quem foi consolado precisa consolar. Quem encontrou Cristo precisa ajudar outros a encontrá-lo. Neste domingo, a palavra nos chama a unir 3 atitudes. Primeiro, recordar que pertencemos a Deus. Segundo, deixar-nos tocar pela compaixão de Jesus. Terceiro, assumir nossa missão no cotidiano. A nossa casa pode ser lugar de missão, o nosso trabalho pode ser lugar de missão. Uma mensagem enviada com carinho pode ser missão. Uma visita, uma escuta, uma oração, um gesto de paciência, tudo isso pode se tornar sinal do reino, porque nós somos o povo e o rebanho do Senhor, e o pastor que cuida de nós também nos envia para cuidar. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oração. Senhor Jesus Cristo, nosso pastor compassivo, nós te agradecemos por este encontro com a tua palavra. Nós nos colocamos diante de ti como povo amado, como rebanho que pertence ao teu coração. Tu nos olhas com ternura quando estamos cansados, abatidos, confusos e feridos. Tu não nos desprezas em nossas fraquezas. Tu te aproximas de nós com misericórdia. Ensina-nos a reconhecer o amor que recebemos de graça. Tu entregaste a tua vida por nós quando ainda éramos pecadores. Tu nos reconciliaste com o Pai e nos abriste o caminho da vida. Que essa verdade cure o nosso medo, vença a nossa culpa e renove em nós a confiança. Tu disseste: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso nós te pedimos:
Desperta em tua igreja muitas e santas vocações sacerdotais. Chama jovens generosos, corajosos e fiéis, dispostos a deixar tudo para te seguir e servir ao teu povo. Dá-nos sacerdotes segundo o teu coração, homens de oração, de misericórdia, de fidelidade à tua palavra e de amor profundo pela igreja. E a nós, Jesus, dá-nos um coração semelhante ao teu, capaz de olhar as pessoas com compaixão, sem dureza, sem indiferença, sem julgamento apressado. Que nós saibamos enxergar os cansados, os abatidos, os feridos e os que caminham como ovelhas sem pastor. Envia-nos também a nós para a tua messe. Faz de nós trabalhadores humildes do teu reino. Que a nossa palavra leve paz, que a nossa presença leve consolo, que a nossa fé ilumine os ambientes por onde passarmos e que nunca guardemos para nós aquilo que recebemos de ti. Jesus, tu nos amaste de graça. Ensina-nos a amar de graça também. Fica conosco e guia nossos passos. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, ao Deus de misericórdia, que nos conduz com amor e nos envia como missionários de seu reino, elevemos as nossas preces dizendo com fé: Senhor, enviai operários para a vossa messe. Pela Santa Igreja, para que anuncie com fidelidade o reino de Deus e seja sinal da compaixão de Cristo no mundo, rezemos: Senhor, enviai operários para a vossa messe. Pelo Papa, pelos bispos, padres, diáconos, religiosos e leigos missionários, para que sejam trabalhadores generosos na messe do Senhor, rezemos: Senhor, enviai operários para a vossa messe. Pelas pessoas cansadas, abatidas e sem direção, para que encontrem em Jesus o bom pastor que acolhe, cura e conduz, rezemos: Senhor, enviai operários para a vossa messe. Pelas famílias cristãs, para que sejam pequenas igrejas domésticas, lugares de fé, perdão, serviço e anúncio do Evangelho, rezemos: Senhor, enviai operários para a vossa messe. Pelos que sofrem no corpo e na alma, pelos doentes, aflitos e desanimados, para que sejam sustentados pela misericórdia de Deus, rezemos: Senhor, enviai operários para a vossa messe. Por todos nós, por este canal reunidos, para que vivamos com gratidão a certeza de que somos o povo e o rebanho do Senhor, e saibamos dar de graça aquilo que de graça recebemos. Rezemos: Senhor, enviai operários para a vossa messe. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos: Senhor, enviai operários para a vossa messe. Ó Deus, que em vosso Filho Jesus nos mostrastes o rosto da compaixão, acolhei as nossas preces e fazei-nos fiéis discípulos missionários do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o olhar compassivo de Jesus te acompanhe e que você se lembre sempre, de graça recebestes, de graça deveis dar. Seja um operário da paz nesta semana. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Um domingo abençoado para você e sua família.
Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.